Estamos de volta, feriadão de sexta-feira, né? E aí você começa a pensar o seguinte: rapaz, já está chegando a eleição. E é verdade, daqui a pouquinho nós todos estaremos sendo convocados a votar. E aí aparecem pessoas trazendo soluções para tudo, aí tudo tem jeito. Mas será que nós efetivamente sabemos escolher os nossos representantes? Será que nós estamos preocupados com a qualidade daqueles que elegemos para que nos representem, seja em Curitiba, seja em Brasília? Essa matéria que você vai acompanhar agora trata exatamente a este respeito. Escândalos que ganharam espaço em manchetes de jornais. O primeiro deputado presidiário do Brasil. Um outro deputado que gastou R$ 20.500 em apenas 2 meses com aluguel de carros. Mensalão. Notícias de corrupção que se espalharam por todo o país. Há alguns dias no SBT Brasil foi exibida uma reportagem de Fábio Diamante. Ele mostrou fraudes em obras de 78 prefeituras. O esquema criminoso envolvia deputados, senadores e ministros e funcionava assim. Lobistas procuravam deputados, pagavam propina para conseguir dinheiro para as obras. A verba era liberada pela prefeitura por meio de emendas parlamentares. E a empreiteira contratada era sempre a mesma. Daniel Lima, 1 milhão. Tem mais um deputado do PP, mais 1 milhão. O nome você não sabe. Não lembro desse nome. É 4 milhões. Tantos escândalos de corrupção com a participação de políticos desanimam eleitores, que já não acreditam em trabalho honesto. É muito difícil salvar alguém. Olha, é uma pergunta bem complicada. Tem alguns, tipo assim, que eles te dão o melhor, né, para ajudar o povo, mas tem uns também que só fica dependendo do povo. Quem entra lá, ele quer fazer o serviço certo, mas aí, induzido com alguma pessoa, ele vai para o outro lado errado também. Mas parte dos eleitores diz acreditar que existem políticos que fazem um trabalho justo. Como existe sempre gente de bom coração, acredito que tem político também de bom coração, né? Chegou a votar para alguém e falar: olha, meu voto aí foi o voto certo? Já votei e gostei. Não acredito que todos sejam corruptos, não. Nem posso acreditar nisso, porque senão eu já estaria, numa situação difícil, a gente acreditar que não existe pessoas honestas. Eu acredito que alguém é honesto. Por que a senhora tem essa opinião? Porque eu ainda acredito nas pessoas. Ainda acredito nas pessoas e conheço políticos que são honestos, que fazem um bom trabalho. Então, por isso que eu acredito. Este deputado federal concorda com a opinião da população. Infelizmente, uma grande parte da classe política nos desonra. Um cidadão, para ele ser um bom político, ele tem que ter sensibilidade. Segundo, ele tem que saber se indignar. Ele tem que ter a indignação de não aceitar as coisas erradas que acontecem na sociedade. Você não é deputado para atender os seus problemas, para atender o problema dos outros. Isso você tem que deixar claro. O deputado federal Fernando Jacob é o representante de Foz e região. Ele alerta os eleitores sobre a importância de pesquisar os candidatos para que saibam exatamente quem vão colocar no poder. A população tem que perceber, acompanhar o trabalho para saber aqueles que fazem e fazem bem feito, com honestidade, e aqueles que realmente não fazem nada. Ou só fazem perto da véspera da eleição, de maneira oportunista, para tentar iludir a população, para realmente tentar estar na vida pública. Não tenho nenhum processo oriundo da minha atuação política nesses quase 12 anos. Certo? Nenhum, nem administrativo, nem eleitoral, nada. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu tenho feito isso, tenho feito das minhas atitudes, da menor atitude, da entrega de uma cadeira de roda, de um recurso para um MAPAI, isso até antes de ser deputado federal. Eu dou muito valor para essas coisas, porque tem que ter sensibilidade, ajudar o ser humano. Olha, o que o deputado Jacobo disse aí é uma realidade. Você precisa investigar a vida do seu candidato. Tem sites, tem o Transparência Brasil, você pode entrar no site da Câmara, no site da Assembleia, você verifica qual é o comportamento do seu candidato, como ele tem votado, se ele tem apresentado projetos ou não, qual a relação que ele tem com a sua região. Ou se ele simplesmente aparece no período eleitoral, né, como um gafanhoto que leva votos e depois desaparece. Nós precisamos de representantes que efetivamente correspondam às nossas expectativas. Até porque, cidadã, você que é eleitor como eu sou,
é preciso que nós tenhamos a compreensão de que nenhum desses deputados ocupa uma cadeira sem que nós sejamos avalistas disso, votando ou não votando. A partir do momento que votamos ou que deixamos de votar, nós estamos garantindo a eleição de alguém. Então é melhor que seja votando e escolhendo pessoas certas, pessoas que efetivamente tenham compromisso e que possam corresponder com as expectativas das regiões onde nós vivemos, que tenham compromisso com os nossos segmentos. Se você é da agricultura, que ele tenha compromisso com a agricultura. Se você defende as políticas para jovens, que o seu deputado, o seu parlamentar tenha compromisso com essas políticas. Se você acha que esse parlamentar tem então relação com a educação, que seja com a educação. E assim por diante. Agora, o que nós não podemos admitir mais é esse discurso de que política não é coisa de gente séria. Política é coisa de gente séria, sim. A politicagem não é. Agora, quem é que pode fazer esta separação? Quem é que pode tirar o joio e o trigo em cestos separados? Somos nós, no momento de votar. Então, pensa bem na hora de votar e vote. Escolha o candidato que efetivamente tenha muito mais do que apenas o compromisso, que tenha também um histórico coerente para apresentar. Eu tenho certeza que a gente pode mudar essa relação, que a gente pode mudar esse sentido da política participando dela. Quando a gente participa, a gente conhece e conhecendo a gente dá o caminho que é certo para as coisas, não é verdade?